Charles, você estava comentando aí na sua fala que quando vocês chegaram no estúdio, né, vocês estavam com tudo pronto. Porém, na biografia de vocês, que é essa última lançada aí, que é a principal, né, que estava lendo por aí, conta na biografia que vocês sentiram sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro, vocês enfrentaram uma certa resistência do pessoal de lá, né? As bandas tinham uma certa. Não sei se queriam passar o pé ou queriam deixar vocês meio de escanteio, estavam meio assustados, enfim, cara. E os produtores também, o pessoal que trabalhava no estúdio, também tinha isso. Vocês também sentiram esse começo, assim, essa resistência deles. E aí, depois que eles foram acabando e conhecendo e vendo o potencial da banda e desses discos, foram abaixando a poeira e falando: não, nós temos aqui uma obra-prima. Era isso mesmo? Foi assim mesmo? Olha, obrigado por chamar de obra-prima. Você não sabe que está fazendo alguma coisa importante e relevante até fazer, né? E mesmo depois de feito, acho que só o tempo para dizer isso, se o que você fez, de fato, vai ficar para a história, para a sua história, pelo menos, né? Havia, de fato, uma competição dentro da nossa geração, em alguns casos muito salutar e muito positiva. Assim, existia uma competição entre, assim, um pouco as bandas de São Paulo e as bandas do Rio de Janeiro. Isso era muito natural, isso existe no futebol hoje, né? É um pouco menos hoje, mas nos anos 70, 60 e 70, essa competição Rio-São Paulo era muito grande. E nos anos 80, até por uma questão, veja você, primeiro Rock in Rio, que acontece em 1985, janeiro de 85, em São Paulo, a cena de São Paulo já era muito forte, já tinha muitas bandas interessantes e importantes. Mas o Rock in Rio que aconteceu aqui, ele só chamou bandas do Rio de Janeiro. Não tem nenhuma banda paulistana, nem o Traje, né, que já era uma banda que a gravadora sabia que ia estourar no disco que eles fizeram, de 84, né? Acho que 84, 85, desculpa. O Traje acho que estourou mesmo um disco no começo de 85. Nós vamos invadir sua praia. Se eu não me engano, é de 85 esse disco. Se não for, mas tudo bem. 84, Não, 85. 85, Então, tá certo. mas o Traje já era uma banda que era falada em São Paulo, já tinha tocado no rádio, enfim, já tinha a sua importância naquele momento. O Rock in Rio só contemplou as bandas do Rio de Janeiro, que eram as bandas que estavam perto das gravadoras, perto da curadoria do Rock in Rio. Então, assim, em São Paulo, não foi legal para toda a cena paulistana, que tinha uma cara muito interessante da metrópole que é São Paulo, e que tem a cara da cidade de São Paulo, também a cena da nossa geração. Existia essa disputa meio velada. Isso não era assumido, mas existia. Mas, assim, eu nunca senti, da parte das bandas daqui ou de outro lugar, uma hostilidade, assim, entendeu? Nunca chegou nisso. Existiam ciúmes, que é natural da profissão, de quem está fazendo sucesso, de quem está buscando, mas nunca senti em nenhum momento assim, algo hostil. E acho que também nem das bandas de São Paulo isso aconteceu. Existiam, é claro, os discos importantes eram feitos aqui no Rio de Janeiro, todas as sedes das gravadoras multinacionais, as sedes ficavam no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, até então, era a capital cultural do Brasil, inquestionavelmente. São Paulo tinha outro tipo de relevância, se tratando de música brasileira naquele momento. Então, quando a gente chega no Rio de Janeiro para gravar um disco, acho que no começo do outono, né, mais ou menos essa época que a gente está vivendo aqui, é claro que o jeito como a gente se vestia, nosso sotaque, os nossos hábitos, assim, eles chamavam atenção aqui no Rio de Janeiro, né? E os Titãs, por serem 8, já chamavam atenção, serem uma Mais turma, ainda, né? e meio assustadores, assim, as caras, a roupa, a maneira de falar, de se expressar. Tinha muita gente que se assustava, assim, achava que a gente era meio agressivo. Eram notícias de jornal, As notícias de jornal, você sabe. E de agressividade a gente só tinha, né, no verbo, entendeu? No discurso. Absolutamente ficava por aí. Felizmente ficava só nisso, entendeu? Nunca ninguém da banda, por exemplo, esses anos todos em que estamos juntos e que voltamos a nos encontrar agora, nunca houve uma situação na banda assim que alguém brigasse ou encostasse a mão no outro. No máximo que aconteceu foi a gente brigar, verbalmente discutir e argumentar, entendeu? Mas
Nunca, em nenhum momento assim passou disso. Então, a nossa agressividade, ela se restringia à nossa música, ao nosso visual e à nossa postura. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, no Nas Nuvens, onde o Cabeça foi gravado, foi interessante, porque quem trazia notícias do Cabeça, aliás, do estúdio para a gente, era o Peninha Schmidt, como disse aqui, produtor do primeiro álbum. Ele trabalhava para a Warner na época e ficava dando notícias para a gente lá em São Paulo. A gente estava esperando o Liminha finalizar a produção do disco Selvagem dos Paralamas. Eu já era muito fã dos Paralamas nessa época, nós éramos amigos já, próximos, Titãs e Paralamas. Eu já era amigos dos Paralamas desde a época do Ira. E estávamos aguardando ansiosamente o que tipo de disco os Paralamas estavam fazendo, cara, depois de fazer o Passo do Lui. Veja você, o Passo do Lui. Pois muito bem. O Peninha falava para a gente. Me lembro, a gente em estúdio, ensaiando, ele ia nos visitar, ele dizia, olha, o som dos Paralamas está muito diferente do Passo do Lui. Eles estão mais maduros, o som deles está meio uma mistura de reggae com MPB, só ficava falando nisso, o que aumentava mais a nossa curiosidade. Né? Então, para o Liminha, isso foi também uma experiência muito interessante. Primeiro, gravar os 4 músicos juntos, ao vivo praticamente, bateria baixa, as 2 guitarras. Se houvesse algum erro de baixo e guitarras, eles poderiam refazer. A bateria você praticamente não tinha como refazer. A gente não fazia isso na época. Então, assim, esse foi o desafio, a gente aprontar um cenário em que a gente toque junto e aquilo, como a gente chama no estúdio, aquela gravação da base. A base está gravada para os outros integrantes virem depois e gravarem a voz, gravarem coro, gravarem teclado, gravarem o que precisa ser gravado, ou até refazer alguma parte ou outra. Então, assim, até a gente também se sentir à vontade no estúdio Nas Nuvens, eu acredito que também não foi de primeira, assim. A gente estranhou um pouco o calor do Rio de Janeiro, a coisa mais tropical do Rio de Janeiro, né? Acho que depois a gente aprendeu a lidar melhor com o Rio de Janeiro, mas basicamente chega aquele pessoal de São Paulo se vestindo de preto no Rio de Janeiro, né? Que é muito mais tropical que São Paulo. São Paulo é uma metrópole. E nos anos 80, também, a gente tem que dizer isso aqui, até um zeitgeist assim, daquele momento, de ficar antenado, se imaginar, se colocar no lugar de quem mora em Nova York, no lugar de quem mora em Londres, no lugar de quem mora em Berlim, na Alemanha, eram as capitais que a gente se espelhava lá naquele momento. Enquanto o rock do Rio de Janeiro é muito mais voltado para o Brasil, muito mais influenciado pela MPB do que nós em São Paulo. Os Titãs era uma banda diferente dentro desse cenário de São Paulo. Os Titãs, sim, tinham fortes influências da MPB. Eu não tinha até então. Né? Quando eu era do Ira, eu ouvia música brasileira, mas o que eu ouvia de música brasileira era muito diferente do que os Titãs ouviam. Eu ouvia Gilberto Gismonti, eu ouvia mais Hermeto Pascoal, já ouvia samba, ouvia Paulinho da Viola. Os Titãs ouviam MPB pra caramba, ouviam Luiz Melodia, Jardim Macalé, Caetano, Gil, enfim, Milton Nascimento. É claro que eu conhecia todos esses caras, mas não conhecia tão bem quanto eles conheciam. Então, assim, de alguma forma, quando a gente chegou no Rio com esse ansejo de ser uma banda de rock bem gravada e que a nossa sonoridade dialogue com aquilo que a gente via como referência fora do país, mas, por outro lado, a linguagem dos Titãs, a proximidade dos Titãs com a música brasileira era tamanho, nesse sentido da MPB, os caras que moravam aqui, que também foi uma adaptação até fácil em relação às outras bandas, entendeu? Mas, volto a dizer, a gente se espelhava também nas bandas de fora. Então, num primeiro momento, eu acho que isso não aconteceu logo de cara, mas, assim, acho que depois de 1 semana e meia, a gente acertou o nosso som ali no estúdio Nas Nuvens, e a gente gravou o disco que vocês conhecem.